A Band News FM segue com as entrevistas especiais de final de ano, fazendo balanço desse 2023 que foi muito agitado em muitas searas e, claro, planejando 2024 também. E o assunto agora é o Poder Judiciário. E ninguém melhor para falar conosco sobre isso do que a Carolina Brígido, jornalista especializada na cobertura do Poder Judiciário, está aqui conosco para tentar fazer esse balanço. Carol, tudo bem com você? Olá, Ivan, tudo bem com você e com todos os espectadores? Espero que sim. É isso. Carol, é sempre difícil, né, fazer balanço do ano, ainda mais num ano de 2023 que começou muito agitado no Supremo Tribunal Federal, com os atos do dia 8 de janeiro. O país viveu uma apreensão ali de uma ruptura democrática e, de repente, termina com um dos personagens principais daquele 8 de janeiro, com uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, antes da gente fazer um balanço, eu quero começar por aquilo que é mais recente, né, que é justamente a indicação e aprovação do Flávio Dino, do Paulo Gonet, agora no Senado. Quer dizer, o ano começou quente, terminou quente também, né, na cobertura do Poder Judiciário em Brasília. Exatamente. Não, e é bom lembrar que ainda tem dezembro, né? Só acaba quando termina. A gente não sabe o que tem por vir ainda. A expectativa é que a posse do Flávio Dino fique só para o ano que vem. E, por enquanto, ainda vai ter ali um momento de suspense, um momento de organização do Supremo Tribunal Federal, organização das pautas, inclusive, do ano que vem, porque alguns processos ficaram adiados para o ano que vem, esperando justamente o preenchimento dessa vaga pelo ministro Flávio Dino. E agora o Supremo Tribunal Federal, que antes já tinha poucas mulheres, ficou com menos mulheres ainda. Ainda tem mais essa questão, né? Além de toda a tensão institucional entre o Supremo e os outros poderes, a gente tem também essa questão interna do STF. A ministra Carmen Lúcia agora é a única mulher do Supremo num colegiado de 11 ministros. Pois é, e num ano que a gente teve a aposentadoria da ministra Rosa, é engraçado a ministra Rosa, porque ela sempre teve esse perfil, ou as pessoas, pelo menos assim, se referiam a ela como uma ministra muito discreta e tudo, mas que pode não parecer para quem não está ali vivendo o dia a dia do judiciário, mas que teve um protagonismo muito importante. Primeiro porque era ela, a presidente lá em janeiro, né, quando os atos aconteceram na Praça dos Três Poderes, e no próprio regimento interno ali, ela, não sei se você concorda, mas trouxe de volta algumas questões sociais para a pauta do Supremo. Isso vai fazer falta nessa nova formação, vamos dizer assim, do Supremo Tribunal Federal também? Olha, é sempre bom ter um ponto de equilíbrio na corte, né? A gente vê que nas últimas 2 décadas, o perfil geral do Supremo Tribunal Federal sofreu uma certa mudança. Antigamente, lá para o início da década de 2000, os ministros não apareciam, não davam entrevistas, não estavam ali na manchete, digamos assim, né, na parte nobre do judiciário. Eles ficavam mais escondidos, mais retraídos, era o poder mais discreto da Praça dos Três Poderes. Hoje não, hoje o Supremo assumiu um protagonismo muito importante, os ministros têm perfis diferenciados que aparecem mesmo, seja pelas decisões que eles tomam, seja pelo tipo de declaração que eles dão publicamente, que antes não davam. E a ministra Rosa Weber, de certa forma, ela fazia um contraponto com esse perfil. E foi muito interessante que justamente quando ela tomou posse no STF como presidente do tribunal no ano passado, ela tinha essa máxima de que ia ser muito discreta, que o tribunal precisava desaparecer um pouco, submergir um pouco nessa tensão entre os poderes que sempre existe em Brasília. E deu no que deu, né? A gente não consegue controlar todos os fatos. No dia 8 de janeiro aconteceu essa tentativa de golpe em Brasília, nos poderes de Brasília, especificamente também no Supremo Tribunal Federal, e era justamente a ministra Rosa Weber, de perfil mais retraído, de perfil mais discreto, que queria a submersão do STF no noticiário, e ela que estava ali à frente daquele poder naquele momento de muita tensão. Agora, é interessante que esse perfil da ministra Rosa Weber, ele foi essencial para a reconstrução do Supremo, tanto física quanto institucional.
porque, de alguma maneira, como ela é mais discreta, ela tem esse perfil, ela não tomou para si as ofensas ao STF, ela não tomou para si depois o júbilo de ter conseguido reconstruir fisicamente o tribunal em tempo recorde. Ela tratou tudo com uma institucionalidade. Ela fez questão de estar sempre em contato com os outros ministros do Supremo, tomar decisões de forma conjunta naquele momento e muito firme. Assim, ela provou que uma juíza de perfil discreta não necessariamente é uma juíza apagada. Ela conseguiu ser muito firme na condução dessa relação entre os poderes e também nessa reconstrução do tribunal nesse momento tão crítico. É muito interessante esse protagonismo de ser a ministra, e depois, inclusive na despedida dela, né, os outros ministros ressaltaram muito, né, a força que ela teve para agir nessa reconstrução. E é isso que eu queria te perguntar, porque eu sei que você está sempre apurando e sempre conversando, sabendo o que está acontecendo ali dentro do Supremo. Como é que você viu ao longo desse ano esse processo de reconstrução, né, o que se falou, o que se pensou ali dentro? Porque eu acho que naquele dia 8 de janeiro, houve uma demonstração muito forte de que as instituições... um termo que caiu não tem mais o mesmo peso, mas que as instituições estavam funcionando ali, né? A gente viu os presidentes dos poderes visitando os lugares que foram atacados e tudo, e se falava nessa reconstrução. Mas eu queria muito saber de você como é que, internamente, que o que a gente viu foi a ministra Rosa agindo fora, mas você falou que ela foi muito importante também para essa reconstrução interna, né, do Supremo Tribunal Federal. Como é que foi essa reconstrução ao longo do ano, né, depois de um começo tão explosivo, assim, com perdão da palavra, mas foi mesmo, né? Uma coisa que a gente nunca tinha visto antes em Brasília. Sim, foi uma grande tragédia e podia ter acabado muito pior, né? O que a gente vê para dentro? A ministra Rosa Weber, entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, ela foi muito importante para o fortalecimento do colegiado como um todo, para que as decisões que ela tomou naqueles momentos de crise, naqueles momentos de reconstrução institucional e física do tribunal, ela prezou muito pela colegialidade do STF, que é uma característica que muitos, especialmente a classe política, ressaltaram ao longo dos últimos anos, que estavam sumindo com esse aumento dessas decisões monocráticas. Muitas vezes o Supremo era visto como um termo que se usa muito, ministro aposentado Sepúlveda Pertence costumava falar que o Supremo eram 11 ilhas. Então, era como se essas 11 ilhas estivessem cada vez mais isoladas. E na vida, a gente tem muito isso, né? Se tem um inimigo externo, o colegiado se junta para combater esse inimigo externo. É como se alguém de fora da sua família falasse mal dos seus pais. Você, alto lá, peraí, eles são meus pais, só eu posso falar mal. Então é mais ou menos isso. Os ministros do Supremo entre si, a gente vê muita desavença nos julgamentos e também na guerra de poder interna ali no STF, mas no momento que surge um inimigo externo, eles se unem justamente para combater esse inimigo. Isso a gente tem visto também nessa crise institucional recente que a gente está vendo entre o STF e o Legislativo. Interessante que durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, o conflito em Brasília era muito entre o STF e o Palácio do Planalto por conta das declarações, muitas vezes ofensivas, de Bolsonaro a ministros do Supremo e ao colegiado como um todo. E agora a gente está vendo que esses ataques estão partindo muito mais do Legislativo do que de outros poderes, né, de outras instituições em Brasília. Eu quero falar um pouquinho sobre essas ilhas e essa crise mais recente, mas esse é um assunto para um bloco maior, mas para a gente fechar esse primeiro, já que a gente falou desse legado da ministra Rosa, a gente já conseguiu ver um pouco também do Supremo Tribunal Federal nas mãos do ministro Barroso. Carol, o que o pessoal fala em Brasília em relação à condução da pauta, enfim, da presença dele, porque a gente está falando de um ministro também que, muito embora
não fosse dado a dar muitas entrevistas, né? Quando ele chegava lá no Supremo, o pessoal, não, tô na quaresma, né? Ele não falava muito ali para aqueles jornalistas. De repente, o ministro Barroso ganhou muito protagonismo também, até pelo vídeo depois das eleições que vazou. Enfim, o ministro Barroso virou também uma estrela, né? Entre aspas, do Supremo Tribunal Federal, né? Como é que, para a gente fechar esse bloco, como é que está esse começo também de trabalho do atual presidente do STF? Olha, o ministro Barroso, ele foi presidente do TSE ao longo do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro e ele foi bastante atacado. Em muitos momentos, ele ganhou protagonismo no noticiário, muitas vezes tentando se defender dos ataques de Jair Bolsonaro e de bolsonaristas de um modo geral. Ele nunca foi avesso à imprensa, ele sempre falou com mais parcimônia, mas ele costumava dar entrevista. E é interessante também essa questão que eu estava falando do tal do inimigo externo. Durante a Lava Jato, o ministro Barroso, ele votou muitas vezes naquela corrente mais lavajatista do Supremo. Ele, de certa forma, ele mantinha as decisões que eram tomadas por Sérgio Moro lá na Vara de Curitiba e muitas vezes foram decisões contrárias aos interesses do ex-presidente, na época ex-presidente Lula, hoje presidente novamente, que estava preso por ordem da Lava Jato. Então, nem Lula nem Barroso guardaram mágoa desse tempo. A gente vê que a relação institucional entre Supremo e Palácio do Planalto está muito bem, obrigada, se perguntam para ministros do Supremo. Então, o que acontece? São personagens da política, tanto Lula quanto Barroso, que conseguiram passar uma borracha, passar por cima de questões supostamente que poderiam resvalar para problemas na relação pessoal, ultrapassaram isso em nome de uma relação institucional harmônica. Então, esse, digamos que, profissionalismo nas relações institucionais de Brasília, a gente vê muito bem entre o presidente Lula e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Talvez a gente tenha se desacostumado um pouco nos últimos 4 anos as relações institucionais boas, assim. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, daqui a pouco a gente volta para falar mais aí do ano do Judiciário, falar um pouquinho dessa crise mais recente com o Poder Legislativo. A Carolina Brígido está aqui conosco na Band News FM, não sai daí. Estamos de volta aqui na Band News FM, a gente está passando uma régua aí no que foi o ano no Poder Judiciário, com a presença da jornalista Carolina Brígido aqui conosco, ela é especialista na cobertura do Poder Judiciário. No primeiro bloco, Carol, você falou aí sobre a crise mais recente, né, a gente tinha uma crise no último governo entre o Supremo e o Executivo, né, entre o Judiciário e o Executivo. Agora essa crise ela é entre o Legislativo e o Judiciário. E pegando mais uma vez o gancho da ministra Rosa, né, ela deixou um recado final que foi dando o voto dela numa questão muito polêmica, enfim, que divide muitas opiniões, que é a questão do aborto, né? E não estou falando dividir opiniões entre ser a favor ou contra, mas entre se é uma questão de Supremo ou se é uma questão do Legislativo, né, decidir sobre isso. E aí a temperatura subiu um pouco mesmo, né, nesse embate entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, porque depois a gente viu a questão do marco temporal, e aí o Senado foi lá e meio que tentou dar uma freada nas decisões monocráticas, isso não pegou muito bem. Como é que está a temperatura hoje, né? A gente está chegando no final do ano é aquela coisa, família reunida, todo mundo fazendo um balanço, mas todo mundo um pouco mais feliz, mais tranquilo para sair de férias. Mas hoje, dezembro de 2023, como é que está a temperatura entre Legislativo e Supremo Tribunal Federal depois de todos esses fatos aí que tivemos ao longo de 2023? Olha, hoje parece que arrefeceu, né? A gente vê, inclusive, que ali na sabatina do Flávio Dino e do Gonê foi muito menos tenso do que o esperado, durou cerca de 11 horas. Já existiram sabatinas mais longas, o do ministro Fachin, por exemplo, ele ficou 13 horas sendo sabatinado. Já tiveram momentos mais tensos em sabatinas do que a gente viu na sabatina de ontem. De alguma forma, esse momento final, esse ato final do ano legislativo e judiciário,
ele marca um ponto importante, que é o quê? É uma indicação do presidente da República sendo chancelada pelo Congresso Nacional para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. De alguma forma, mostra que os três poderes estão alinhados em torno de um propósito. Não houve percalço maior na aprovação de Flávio Dino e nem é para haver, né? A gente vê que não existe desaprovar indicação de ministro do Supremo se está tudo alinhadinho. Aliás, se não está tudo alinhadinho, o presidente nem manda a indicação, né, pro Senado. Então, a gente vê que, de alguma forma, existe alguma pacificação entre as instituições. Quanto à pauta do Supremo, esse é sempre um ponto de bastante divergência entre os poderes. A gente viu que, ao longo desse ano, o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre alguns temas muito importantes, temas de costume e, às vezes, temas de segurança pública, que foi o caso da descriminalização do porte de droga para consumo pessoal. Teve também a questão da demarcação de terras indígenas e a ministra Rosa Weber, nos 45 do segundo tempo ali do mandato dela, abriu uma caixa de Pandora, que foi esse voto pela legalização do aborto, foi embora, deixou a história lá no Supremo adormecida para ver quando que vai ser retomada. A expectativa é que o ministro Barroso não mexa nessa caixa de Pandora agora, deixa ela lá dormitando até que as relações entre os poderes fiquem mais estável e que esse tema possa ser votado com maior tranquilidade, se é que vai ser votado pelo Supremo. O que a gente vê lá no parlamento é o seguinte, que o Supremo não deveria se debruçar nesse tipo de assunto, porque são temas caros ao legislativo, são temas típicos do legislativo, que depende da vontade do legislador, certo? Mas se a ação chega no Supremo, então o Supremo não pode julgar a ação que chega lá? Assim, o que me parece é que o que incomodou o legislativo não foi o fato do Supremo decidir, foi o tipo de decisão que o Supremo tomou. Será que, se o Supremo tivesse barrado a descriminalização do porte de drogas, será que, se o Supremo tivesse deixado o marco temporal válido, será que se a ministra Rosa Weber tivesse votado contra o aborto, será que o legislativo teria dado tanta importância a esses julgamentos, a essas decisões? Eu suspeito que não, porque hoje a gente vê o legislativo bastante conservador em contraposição a um judiciário mais progressista. Só que existem pautas que são possíveis de serem definidas nos dois âmbitos, tanto no judiciário como no legislativo, depende da vontade política. O Supremo teve mais vontade política de enfrentar esses temas do que o legislativo. Então, é uma questão de prioridade de cada um dos poderes. Agora, o ministro Luiz Roberto Barroso parece querer deixar esses temas mais polêmicos ali dormitando, para que essa relação conflituosa que teve ao longo desse ano entre o judiciário e legislativo consiga se pacificar um pouco mais. Esse projeto de pacificação passa um pouco pelas indicações do presidente Lula, na sua visão, porque é engraçado isso, né? Porque se a gente pegar um termômetro das ruas, principalmente de quem não gosta do presidente, vai falar que todo mundo que ele indica para algum lugar é comunista, é do PT, é de esquerda e tal, quando na verdade o presidente sofreu muitas críticas dentro do próprio partido, dos seus aliados, e muitas indicações que fez, né? Teve uma recente, acho que para um Tribunal Regional Federal, em que ele podia indicar um aliado do ministro Dino e indicou um aliado de Cássio Nunes, né? Ele teve a indicação do próprio advogado dele, quer dizer, o Zanin foi advogado dele na Lava Jato, mas não é lá um perfil muito progressista, né? E a gente viu isso também na sabatina dele. Será que, não sei, eu vejo dessa forma, assim, também uma forma de meio que equilibrar essas indicações politicamente também, de arrefecer um pouco essa temperatura politicamente, porque ele está ali, se é alguma coisa que o presidente Lula sabe fazer, né, Carol, é política, né? E a gente tem visto isso também em algumas indicações, né? Olha, eu discordo um pouquinho. É o seguinte, Bom. se a gente for olhar... Vamos animar esse programa. É isso. Se a gente for olhar o primeiro e o segundo mandato
do presidente Lula, ele ouvia muitas pessoas que estavam em volta dele para dar um pitaco ali político, jurídico, sobre qual tipo de perfil deveria ir para o STF, para o STJ, para os outros tribunais. Isso era um papel que era muito cumprido pelo advogado Márcio Tomás Bastos, também pelo Sigmaringas Seixas, que eram aliados de primeira ordem, hoje já falecidos. Hoje, nesse mandato agora, Lula 3, ele tem personalizado muito as indicações. Ele tem alguns conselheiros dele para questões do judiciário, mas a última palavra é dele. Os próprios conselheiros dizem, né, quando os jornalistas perguntam, e aí, quem o presidente vai escolher para essa vaga? Olha, eu suponho que seja essa pessoa, aquela outra pessoa também tem chance, mas a última palavra é dele. Então, ele parece que ele percebeu que as indicações para o judiciário, elas são muito importantes politicamente. Depois de ter sofrido o processo do Mensalão, sofrido o processo da Lava Jato, o presidente Lula começou a dar mais importância a quem colocar nos cargos estratégicos do judiciário, nos cargos de desembargador e de ministro de Corte Superior. Então, quando ele coloca Zanin como a primeira indicação dele no Supremo, é muito uma forma de dizer, olha, eu tenho poder para indicar pessoas para esse lugar. E eu vou indicar o meu advogado, aquele que vocês deram perda de causa durante os anos que eu estava lá preso. Daí agora, quando ele escolhe Flávio Dino para a segunda vaga, é ele falando de novo, estou indicando a pessoa em quem eu confio, e não a pessoa que o PT quer ou a pessoa que os meus assessores querem. Ele fez muito isso ao longo dos 2 primeiros mandatos, de ouvir outros assessores, e agora ele está agindo por conta própria. De alguma forma, ele quer garantir que esteja no Supremo Tribunal Federal, que estejam lá aqueles ministros em quem ele confia, em quem ele sabe o que vai decidir, e que estejam alinhados com o conteúdo programático do PT, com o tipo de governo que o presidente Lula quer fazer agora nesse terceiro mandato. Então, eu ouvi uma análise interessante de uma pessoa do judiciário esses dias, que é o seguinte: Fernando Henrique Cardoso indicou Gilmar Mendes para o STF, e ele, ao longo desse tempo todo que ele está no STF, já são mais de 20 anos, ele tem decidido em conformidade com o que a pessoa que o escolheu para o cargo decidia. Então, de alguma forma, ele era chamado ali de líder do governo no Supremo ao longo do mandato de Fernando Henrique. De alguma forma, ele se manteve fiel ideologicamente ao que ele sempre pregou, ao que o Fernando Henrique pregava. Aí agora, a chegada de Flávio Dino no STF, as pessoas do judiciário estão apostando que o Flávio Dino vai ser o Gilmar Mendes do Fernando Henrique, né? Vai ser assim, o Gilmar Mendes do Lula, né? Na verdade, agora. Vamos ver, né? Porque às vezes os ministros se sentam ali naquela cadeira e mudam completamente a forma de decidir, ou a forma de pensar, ou a forma de agir. Vamos ver se Flávio Dino vai se manter fiel ao que ele tem sido até aqui. Aí vem aquela história que acho que foi o senador Magno Malta, na sabatina do Flávio Dino, falou que ele conversou com o ministro Fachin na sabatina dele, né? E que o Fachin fala que é como se houvesse um antes e depois ali, né? Depois que você vira ministro do Supremo, esqueça tudo, né? E é uma vida nova, que era justamente isso que o Magno Malta estava questionando do ministro Dino, né? Falando que não dá para separar as convicções, né, da pessoa física. E sobre essa história, Carol, de não separar ali as convicções pessoais, ideológicas, né, de uma pessoa, do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o Dino, ele é um case, né? Porque o Dino ele já figurou nos 3 poderes, né? O Dino, senador, foi governador e agora ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente sempre ouviu essa retórica dos ministros de que a gente não olha a capa do processo, a gente tem que... as nossas convicções individuais são diferentes das jurídicas. Na prática é assim que funciona? Você que está tão presente aí na cobertura do judiciário, na prática é isso que funciona? Como é que
O que a gente pode esperar do ministro Flávio Dino, né? Do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino? É uma pergunta, eu sei que é muito abrangente, difícil, mas é porque a gente conhece o trabalho dele em outras esferas, né? E agora é uma coisa totalmente diferente. Olha, é interessante que Flávio Dino deu uma guinada de 360 graus na vida, vamos dizer assim. É, Ele era do judiciário ali sim. no início, entendeu? Aí ele rodou, foi para o executivo, foi para o legislativo, voltou para o judiciário. Mas ele era do judiciário, ele era juiz federal 20 anos atrás, juiz de primeira instância, foi integrante também do Conselho Nacional de Justiça. Eu conheci o ministro Flávio Dino naquela época e ele era um juiz muito discreto, muito firme, muito, digamos que, diligente, né? Mas muito discreto. Mas é muito fácil ser discreto quando não tem a imprensa te assediando todos os dias, né? Então, assim, acho que a discrição ou não do juiz ela é testada quando você tem a oportunidade de não ser discreto, né? Então, Flávio Dino era um juiz bastante discreto, bastante comedido, bastante firme, bastante diligente. Ele saiu da magistratura para se candidatar, virou deputado federal, depois foi ao governo do Maranhão, voltou para o Senado, foi ministro do Executivo e agora chega ao Supremo Tribunal Federal, não como aquele juiz de 20 anos atrás, como um juiz que passeou pela política, que passeou pelas diversas instâncias da política, inclusive. Então, o ministro Flávio Dino que chega agora no STF é um outro juiz. Se ele vai conseguir vestir a toga e esquecer o passado, eu duvido um pouco. Eu acho sim que o comportamento dele vai ser mais comedido do que tem sido como político, né? Pelo menos é essa a promessa dele. Mas ideologicamente a gente sabe muito bem como o Flávio Dino pensa. Eu duvido muito que haja uma mudança de parâmetro ideológico do ministro Flávio Dino, mesmo pelo que eu, assim, pela minha experiência pessoal, assim, pelo Uhum. que eu conheço dele, assim, quando ele era juiz lá embaixo e hoje em dia, quando você conversa com ele mantém ali a essência do que ele pensa, né? Ele não mudou completamente de personalidade. Agora, o que ele vai fazer com essa carga, esse aprendizado que ele teve na magistratura e na política quando ele chegar no Supremo? Isso é só o tempo que vai dizer. Como o Magno Malta disse, o ministro Fachin chegou no Supremo como uma grande aposta do PT e votou o tempo inteiro alinhado com o então juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Ele era relator da Lava Jato e ele corroborou todas as lavajatices que a gente viu ao longo desses anos, né? Então, assim, o PT não esperava isso. Também o ministro Dias Toffoli, que era considerado de grande confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele chegou ao STF, o presidente Lula teve algumas decepções com o ministro Toffoli. Então, isso acontece. O ministro que ele chega ao Supremo, ele não deve nenhuma satisfação, nem fidelidade ao presidente que o indicou. Isso é importante que se diga, porque o juiz precisa ter liberdade para agir. Ele não precisa agir com uma amarra política, né? Ele tem que agir de acordo com a própria convicção. Por isso que a magistratura dá a ele várias garantias, inclusive a garantia de um emprego para a vida inteira, né, Ivan? Até que o legislativo diga o contrário. Mas o Mas não é isso. não, sim. Você estava citando exemplos, né? Eu lembrei do André Mendonça também, né? Porque o André Mendonça foi indicação de Jair Bolsonaro, mas teve uma decisão muito pesada contra o deputado Daniel Silveira, né? Então, assim, isso acontece mesmo, né? Das pessoas se frustrarem, mas é uma, como você disse lá no começo da nossa entrevista, em que pese o fato de que o Supremo já não está, a gente tem uma mulher, né, no Supremo, a gente não vai falar de pluralidade olhando para a composição da corte. Ideologicamente, me parece que há ali muitas correntes diferentes, né, ou interessantes, pelo menos, para a gente poder analisar alguns votos, né, para os próximos anos agora. Sim, existem vertentes, assim, não dá para dizer que existem grupos diferentes dentro do Supremo que estejam sempre alinhados sobre os temas, porque
Nos temas de costumes, por exemplo, a gente vê decisões progressistas de um modo geral. Nos temas econômicos, os grupos são diferentes. Nos temas criminais, os grupos também são diferentes nos placares. Então, a gente tem que pensar que o STF hoje não é uma corte que decide apenas temas de uma corte constitucional. É uma corte também criminal. É uma corte que tem funcionado como a quarta instância de processos criminais. A quantidade de recurso que chega ao Supremo Tribunal hoje contra punições definidas criminalmente por outras cortes é enorme. Então, esse tipo de filtro que já tem sido feito e que deve se aprimorar agora na gestão do ministro Barroso, esse filtro em relação ao que chega no Supremo, já está muito melhor. Assim, 20 anos atrás, o Supremo tinha 100 mil processos para julgar. Hoje a gente já vê cerca de 20 mil. Então, assim, diminuiu muito. Mas ainda tem que diminuir muito mais, assim, para que o Supremo se debruce de fato aos temas que são de fato relevantes e a gente consiga, inclusive, mapear, ter algum tipo de previsibilidade jurídica sobre como o Supremo vai definir determinados assuntos ou não. Bom, nosso tempo está acabando, mas ainda tem duas coisinhas que eu queria conversar. A primeira é rapidamente aqui passar pelo Paulo Gonet, né? Enfim, você falou também há pouco assim que às vezes alguns cargos passam batido aí pela opinião pública, ou até mesmo quem os indica, mas a gente está falando de um cargo muito importante, que é o de Procurador-Geral da República, né? O Paulo Gonet passou muito bem na sabatina do Senado, e se a gente já consegue prever ou não alguma mudança de rumo no Ministério Público Federal, que tem sido tão agredido em algum, não sei se esse é o termo certo, mas enfim, que tem visto, por exemplo, o Supremo abrir investigações de ofício, né, que tem tido, nos últimos anos teve aquele entreveiro com a Polícia Federal, né, parece que não se entendem muito bem, mas qual é a missão, não só em relação aos processos que porventura vão surgir ali, mas institucionalmente mesmo, né, para a imagem do Ministério Público Federal, qual o tamanho da missão do novo Procurador-Geral da República na sua visão, Carol? Olha, Ivan, ele tem a grande missão de continuar essas investigações sobre o 8 de janeiro. E tem ali uma bomba no colo dele, né? Porque ele vai ter que decidir se vai denunciar ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro. Existe ali um inquérito contra o ex-presidente Bolsonaro, que ainda não está totalmente instruído, mas estava esperando ainda uma última prova que não foi enviada. E a partir disso, vai ter que tomar uma decisão se vai apresentar ou não denúncia contra Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. O que a gente vê também de perspectiva com a posse de Gonet é um cenário de uma relação um pouco mais pacificada entre o STF e o Supremo. Eu digo isso porque o Gonet, ele foi um nome levado ao Lula pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que hoje são os principais interlocutores de Lula dentro do STF. Lula quis privilegiar esses dois ministros ao indicar um nome de confiança deles, um nome indicado por eles, né? Então, Alexandre de Moraes é hoje a gente pode dizer que é o ministro mais influente do STF, mais poderoso, digamos assim, porque ele tem nas mãos dele os inquéritos mais importantes, o inquérito das fake news, esse inquérito do 8 de janeiro, importante que eu digo em termos de repercussão nacional, sim, né? Então, e de polêmica também, né? Então, com o Alexandre de Moraes com uma relação azeitada com o Procurador-Geral da República, essas investigações tendem a correr de forma mais serena. A gente viu muito entrevero, para usar a sua palavra, entre o Alexandre de Moraes e a conduta do Ministério Público na condução de várias investigações, especialmente investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse tipo de atrito não deve ocorrer mais daqui para frente, pelo menos é esse o cenário que se desenha no horizonte em Brasília. E para passar a régua, Carolina, já te agradecendo muito pela atenção aqui com o nosso ouvinte da Band News FM. Ano que vem é o ano de eleição, não é eleição majoritária, mas a gente tem eleição nas cidades, né, nas prefeituras, e o TSE
nos últimos anos também tem sido alvo, né, de muitas críticas, acabou voltando aí para o olho do furacão nas últimas eleições, né, a nossa urna eletrônica tão atacada, o nosso processo eleitoral tão atacado, e aí eu queria saber também se você tem alguma informação de bastidor, se o pessoal lá está um pouco mais calmo, está mais confiante, porque você vai aprendendo também, né, com cada processo eleitoral a coisa melhora, né, a tendência é que a coisa melhore, e muito embora a gente não tenha uma eleição para presidente, para governador, é uma eleição gigantesca também, e Brasília não vai eleger ninguém, mas o cérebro de toda essa operação é aí, né? O TSE já pensa também, já está de olho ali em 2024, eleições municipais? Olha, sim, está de olho, está sempre em preparação, né, a cada 2 anos para as eleições. E o grande diferencial dessa eleição é que os ataques devem ser muito menores, né? O que a gente viu nas últimas eleições foi, com o Bolsonaro no poder e com o bolsonarismo mais fortalecido, a gente viu ataques muito vis, inclusive à urna eletrônica, ao sistema eleitoral brasileiro, à confiabilidade desse sistema eleitoral. Então, o TSE o tempo inteiro, além de ter que operacionalizar as eleições, precisava ficar explicando, olha, a urna é confiável, explicando o básico, assim, o que funciona desde 96, quando a urna eletrônica foi instaurada no Brasil. Então, agora, esse ano de 24, a tendência é que sejam eleições mais pacificadas nesse sentido, sabe? De não ter, de alguma forma, os críticos à urna eletrônica e ao processo eleitoral não estão mais no poder, né? Pelo menos não em Brasília. Então, tem pouca influência e menos repercussão o tipo de ataque que se faz ao sistema eleitoral brasileiro. Mas, claro, depois dos ataques sofridos nesses últimos 4 anos em Brasília, né, o TSE, ele, de alguma forma, se blindou mais, né? Os ministros, eles estão dispondo de mais segurança por conta de ataques eventuais. O prédio do TSE, a gente vê que o acesso é totalmente diferente do que era em outras eleições, né? Quem cobre eleição em Brasília sabe disso, que agora tem bloqueio nas vias. Então, assim, não deve acontecer ataque mais ao TSE, mas se acontecer, o tribunal já consegue se defender. Depois do que aconteceu no 8 de janeiro, especialmente, as instituições em Brasília estão muito mais na defensiva do que em qualquer outra época aqui de Brasília, né? Boa, a gente vai ficar de olho. Carolina Brígido, jornalista, sabe tudo sobre o Poder Judiciário, conversou aqui com a gente, passou meio que uma régua aqui, fizemos um balanço. Não dá tempo, né, sempre de abordar tudo, mas acho que deu para matar bem 2023, no bom sentido, planejar 2024. A gente conta com a sua presença aqui na Band News FM e outras oportunidades também, que assunto não vai faltar aqui pra gente, viu, Carol? Obrigado. Opa, vou adorar. Não sei tudo não, mas a gente conversa. Sabe sim, sabe sim. Valeu, Carol. Bom ano para você, bom 2024, que seja mais tranquilo, que eu acho que 2023, o que o pessoal estava falando de Brasília, a frase que eu escuto dos colegas aí é assim, eu não aguento mais ver a história sendo feita. Cansa muito, né? Mas aí no final das contas a gente gosta, né? Um beijo para você. Um beijo. Tá um pouco cansativo cobrir o apocalipse, mas a gente sobrevive. Beijo para você e para os nossos ouvintes. Valeu.